Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Que bom que estamos já de manhãzinha na casa do Senhor. E que bom que nós temos a oportunidade de fazer isso todos os dias da nossa vida, não é mesmo? Isso é um privilégio muito grande, irmãos, porque a nossa cama eu tenho certeza que tem um statement about it. Eu tenho certeza que ela tinha algo para dizer isso, mas a gente não ouviu ela não. A gente preferiu ouvir a voz do Senhor e estarmos aqui nessa manhã, né? Abra sua Bíblia comigo em Levítico, capítulo 20, versículo 7. Nós estamos falando sobre a oração do tabernáculo. Enquanto você abre, eu gostaria de agradecer muito ao Senhor pela oportunidade que Ele me dá, ao nosso pastor, pela oportunidade também que Ele nos confere nessa manhã de estarmos aqui. De novo, nenhuma dessas oportunidades eu tomo de maneira vã. Eu faço isso de maneira qualquer jeito. Ah, não, é só mais uma oportunidade. Não, isso é um momento especial na vida do crente, quando ele pode falar de Deus e ouvir de Deus também. É muito especial para todos nós. Capítulo 20, versículo 7 da palavra de Deus diz assim: Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. O livro de Levíticos, a gente esteve estudando o livro de Levíticos alguns meses atrás, e nós percebemos que o livro de Levíticos, isso é uma constante nele, né? Olha, vocês precisam de ser santo porque eu sou santo, vocês precisam de andar direito porque eu sou aquele que não tem falha. E Deus constantemente, no livro de Levíticos, traz essa visão para o povo de Israel, para que eles sirvam a Deus com santidade, com retidão, né? Separando-se das coisas comuns. E os 4 tópicos que nós vamos falar rapidamente hoje, o primeiro deles é isso, para que nós oremos para que nós sejamos santos. O segundo é para que a gente oro para amar e perdoar. O terceiro é oro para ser humilde e manso. E o quarto, oro para viver de acordo com a medida da minha fé. A santidade, como a gente já tratou alguns dias atrás, falando sobre santidade, ela é aquilo que diferencia o crente das demais pessoas do mundo, né? Porque todo mundo é gente. Todo mundo tem olho, tem boca, todo mundo fala, todo mundo anda. Mas o crente é santo. Por quê? Porque a sua maneira de viver é separada das demais do mundo. E por que isso? Porque o Deus que chamou o crente para ser crente é santo, é diferente, é separado. Você percebe que a maioria das pessoas hoje, a maneira de viver do mundo, é sempre olhando para aquilo que lhe faz bem, ou aquilo que é de acordo com a sua própria cabeça ou com a sua própria visão. O crente vive conforme a visão de Deus para a sua vida, conforme aquilo que Deus pediu para que ele seja, porque ele sabe que é aí que ele é feliz. A santidade é toda especial para o crente, porque é aonde o crente percebe que a alegria dele é completa. Lembra que Jesus falando assim, ó, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, vocês vão pedir tudo que vocês quiserem e vos será feito, né? Para que a vossa alegria seja o quê? Completa. Quando o crente cumpre a palavra de Deus e vive da maneira que Deus quer que ele viva, ele é completo. Olha que interessante. A oportunidade que Deus nos dá numa manhã como essa, ela pode parecer normal, pode parecer comum, né? Todo dia de manhã a gente está aqui. Mas cada dia que nós estamos aqui, de manhã, é uma oportunidade nova que Deus tem para completar a nossa alegria. Aleluia. Que Deus tem para completar quem nós somos. E isso é viver a santidade de Deus. Nos separar daquilo que é comum. Fazer aquilo que vai agradar ao Senhor, não simplesmente porque nós queremos aqui nos destacar dos outros, não. Nós queremos cumprir tudo que Deus tem para a nossa vida hoje. Então é importante que nós ouçamos dele aquilo que ele tem para nós hoje. Nos separarmos daquilo que é comum das pessoas para que nós consigamos fazer isso, né? Olha que interessante que o texto nos diz aqui, ó. O diabo vai sempre tentar de tudo para derrubar os homens e mulheres de Deus e acabar com seus ministérios. Tenho observado que quanto mais uma pessoa sobra em posição na vida, tanto maior a carga de tentação que ela recebe. Grandes homens de Deus foram bombardeados por tentações. Por isso disse o apóstolo Paulo, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, não queira os lugares mais altos. Não queira se destacar. Mas aí tem uma outra contrapartida. Se você tem um propósito de Deus que você quer cumprir na sua vida, se você aceitou o propósito de Deus para a sua vida, você fala assim, eu vou cumprir o propósito de Deus, é impossível que você não se destaque. É impossível que você não comece a irradiar a luz, porque a luz que você está irradiando não é sua, é de Deus. E a luz de Deus, onde ela chega, ela apaga as trevas, não tem como.
Então, enquanto isso acontece, tenha a sua mente bem clara com isso. Olha, não sou eu, é o Senhor. Amém. Não é por causa de mim que isso está acontecendo, é por causa do Senhor na minha vida. Amém. E se você não ambiciona por você mesmo, olha, Deus vai te usar bastante. Deus vai te usar de uma maneira linda e maravilhosa. Se você entende que aquilo que está acontecendo através de você, que a sua maneira de se separar para Deus é a maneira onde você abre o caminho para que Deus lhe use, saiba, Deus vai lhe usar muito para a glória do seu nome. Porque é isso que Deus precisa. Não que Ele precisa que Ele esteja falta de alguma coisa, mas o desejo de Deus é que os homens se entreguem na mão dEle para que Ele faça a sua vontade. John Wesley falava assim, olha, me dê 100 homens que não temam nada senão a Deus e não odeiem nada senão o pecado. E eu vou mudar o mundo com eles. Ele tinha uma outra frase que fala assim, ó, pegue fogo e o mundo inteiro vai vir para te ver. Porque ele entendia que quando você se aproxima de Deus, você é um instrumento e um canal limpo para que Deus o use. Então nós pedimos para sermos santos diante de Deus, também é nos prepararmos para a obra que Deus tem para fazer através de nós. Eu acredito que nos nossos dias e na nossa região, aqui onde nós estamos vivendo, nós ainda não vimos o que Deus pode fazer aqui nesse lugar. Nós ainda não vimos. Nós ainda não vimos um tempo maravilhoso que está na nossa frente. Domingo nós ouvíamos aqui o nosso pastor pregando a respeito do que aconteceu naquela cidade de Amoloca, né? É isso, né? Omolonga. Naquela cidade de Omolonga, na Guatemala. Quando o povo se colocou diante de Deus para cumprir o propósito de Deus, Deus mudou aquela cidade, mudou aquele povo. Quando eles decidiram se santificar, Deus mudou um povo inteiro. E nós podemos ver isso. E não está em Deus querer fazer, isso está em nós em nos colocarmos na posição onde Deus vai fazer. Porque se uma coisa que Deus quer é mudar a vida dos homens, isso já está na palavra dele do começo ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, Deus está ali disposto para dar uma oportunidade para que o homem viva perto dele. O que falta, então? Os homens quererem a mesma coisa, se disponibilizarem da mesma forma, serem santos para que Deus os usem assim, né? Eu oro para amar e perdoar. Algumas pessoas você consegue perdoar, mas não consegue amar. Amar é uma árdua tarefa. Para amar de verdade, você tem que se colocar na cruz muitas vezes. Tem que se crucificar muitas vezes. A Bíblia fala amplamente sobre o perdão. Se quando você for orar, tiver alguma coisa contra o seu irmão, perdoe-o. E aí é uma briga constante contra a sua santidade. Tem gente, irmãos, que se consagra, se separa, tem uma vida ilibada, mas ela não consegue perdoar. E essa é uma mancha que não apaga do coração. Jesus deixa na oração do Pai Nosso, ele fala assim, olha, Pai, quando vocês forem orar assim, perdoa-nos as nossas faltas, ou as nossas ofensas, dependendo da tradução, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ele está deixando claro ali que o ponto de partida, o ponto básico para ser perdoado diante de Deus é estar disposto a perdoar. Quantas pessoas às vezes chegam diante de Deus pedindo perdão pelas suas faltas, mas não têm coragem de perdoar ninguém pelas faltas que ela faz contra você. Geralmente, irmãos, as pessoas em volta de nós, que nós pedimos o padrão delas de relacionamento conosco, porque todos nós temos um padrão de relacionamento. Não, isso aqui ninguém pode fazer comigo, porque isso aqui é o jeito que eu sou, isso aqui ninguém... Assim eu não gosto que se relacione comigo. Geralmente, esses padrões que nós formamos, para que as pessoas vivam com a gente, nós não conseguiríamos viver. Nós não teríamos capacidade de viver o padrão que nós exigimos que as pessoas nos tratem. É verdade ou não é? E muitas vezes, quando as pessoas quebram esse padrão, nós não perdoamos. E as pessoas falam, poxa, mas eu pedi perdão para ela, por que ela não me perdoa? Nós precisamos entender, irmãos, que o padrão do crente é a santidade, o amor e o perdão. Nós precisamos estar dispostos a amar e perdoar os nossos irmãos e viver isso. E viver uma vida de perdão, uma vida que vai além da ofensa, né? Porque também, às vezes, a gente se ofende com tanta coisa pouca, na verdade. Às vezes a ofensa é tão pequena. Já viu? Eu conversava esses dias atrás com alguém a respeito disso, né? Às vezes a pessoa chega para pedir perdão para você. Eu estou pedindo perdão aqui, mas você também, né?
você também fez isso aqui comigo, né? Poxa, ela não está pedindo perdão, ela está justificando para você o porquê que ela te ofendeu. E não é assim que funciona. Nós temos que estar dispostos, irmãos, a entender como Jesus entendeu olhando para os pecadores em frente à cruz. Eles tinham acabado de crucificar eles, falando assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que eles fazem. Eles não entenderam a gravidade disso. Às vezes a pessoa que lhe ofendeu, ela não entendeu a gravidade do que ela fez para você. Ela não entendeu que o seu padrão foi ferido dessa maneira. Perdoa, irmãos. Perdoe porque Jesus primeiro lhe perdoou. Porque Jesus primeiro entregou o seu sangue para que... Paulo fala assim, olha, que Cristo morreu por nós quando nós éramos inimigos de Deus. Não foi nós que chegamos, olha Deus, perdão aí, dá um jeito aí, faz alguma coisa. Não, ele se ofereceu já. Quando ainda a gente era inimigo, quando ainda a gente estava longe, ele abriu uma porta para que nós fôssemos perdoados para a glória do seu nome, né? Nós precisamos orar, irmãos, para sermos humildes e mansos. Ser humilde e manso é uma necessidade do caráter do crente. O crente precisa procurar ser humilde e manso, né? A soberba é uma armadilha e a gente às vezes cai nela sem perceber. As posições de liderança são geralmente muito perigosas. Sem perceber, deixamos de ser líderes e passamos a ser chefe. O líder deve sempre ter o cuidado de estar examinando, especialmente o líder espiritual, para ver se eventualmente não caiu na armadilha da soberba. A soberba, irmãos, é uma coisa que Deus rejeita. Sabe por quê? Porque quando Deus nos chamou, irmãos, no deserto da nossa vida, nós estávamos secos, sem vida. Se você for em Deuteronômio, na canção de Moisés, no hino que Moisés canta ali no final de Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 10, ele fala assim, olha, ela estava lá como no ermo deserto, cercada de uivos, solitária. Mas ele veio por volta, ele falando de Israel, veio por volta, cercou, instruiu-a, trouxe para perto como a menina dos seus olhos. É importante, irmãos, todas as vezes, todos os dias na nossa vida, nós pararmos para pensar, não como uma maneira de autocomiseração, né? Ai, tadinho que eu sou, não. Mas perceber da onde Deus te tirou. Aleluia. Eu, por vez em sempre, eu paro para pensar da onde Deus me tirou. Eu falo, olha, você lembra onde você estava? Você lembra aonde você já esteve? Você não é diferente daquilo que você era. Quem é diferente é Deus na sua vida. Quem é diferente é aquilo que Deus fez na sua vida. É isso que é diferente. Você não precisa brigar por causa de nada, porque nada do que você tem, você ganhou na briga. Você não precisa de brigar com ninguém por causa de nada. Tudo que você tem não foi por causa de briga que você ganhou, foi por causa da misericórdia de Deus sobre você. Calma. Isso, irmãos, é uma constante na vida do crente. Tudo que nós temos foi Deus que deu. Se foi Deus que deu, nós não precisamos de nos orgulhar por causa disso. Nós não tínhamos capacidade de fazer isso por nós mesmos. De vez em sempre eu também me lembro disso, né? Se eu fosse escrever a história da minha vida, e eu fosse lá pegar eu vou escrever aqui a história porque eu quero o jeito que aconteça. Jamais, irmãos, ela tinha ficado tão bonita como Deus fez. Eu não teria a capacidade de montar uma vida assim, para mim mesmo, daquela que Deus fez para mim. Aonde os lugares onde Deus me deu a possibilidade de fazer alguma coisa. Tudo isso por quê? Porque Deus se agradou por algum motivo que eu não entendo qual. Então a glória de tudo isso que acontece é dele. A glória pela minha felicidade, pela minha alegria de servir, é dele mesmo. E nós não precisamos nos orgulhar por causa disso, porque Deus abriu uma porta para nós, que nós não tínhamos capacidade de abrir para a glória do seu nome, né? Eu lembrei, enquanto eu estudava isso ontem à noite, eu lembrei de uma passagem bíblica tão interessante, que quando Davi, no capítulo 16 de 2 Samuel, ele foi expulso da cidade de Jerusalém. Na verdade, ele saiu para não brigar com seu filho Absalão. No caminho dele, um tal de Simei apareceu. Simei era da tribo de Benjamim, da mesma tribo de Saul, né? E ele começou a amaldiçoar Davi. Começou a amaldiçoar Davi, e jogar pedra, e falar, olha, isso aí é porque você é um homem sanguinário, agora o teu filho tomou o seu lugar e tal. Aí Abissai chegou para Davi e falou assim, Davi, você quer que eu vou lá e traga a cabeça dele numa bandeja para você? Você quer que eu faça isso? Eu vou rapidinho, porque eu não aguento mais ouvir esse cara falando de você. Você é o rei. Ele falou, não, o que eu tenho com você, rapaz? Assim, quem sabe... Quem sabe Deus ouvindo ele falar isso de mim não vai ter misericórdia. Deixa ele falar. Se o meu filho me odeia, quanto mais o fulano de tal aí da tribo de Benjamim.
Se meu filho não me quer, quem sabe Deus vai ter misericórdia de mim e vai ouvir aí o meu opróbrio aí, a maneira como ele está me tratando, essa humilhação que eu estou passando, e vai fazer alguma coisa em minha causa. Ele podia muito bem tomar as rédeas, ele podia muito bem falar assim, ó, traz a cabeça dele aqui, fala que eu estou nessa situação, mas eu ainda sou rei. Não. Ele preferiu ser humilde e manso. Deixa falar, deixa gritar, deixa brigar em você, não. Você vai para o joelho e fala assim, Senhor, olha a afronta do inimigo. Por isso que eu gosto daquela passagem, irmãos, quando o Senaqueribe manda carta para o povo de Israel, né? Manda a carta, olha, ó, é o seguinte, ó, vocês vão fazer assim, olha aqui os reis das outras nações, o que eu fiz com eles, ó. E não engane Ezequias vocês, viu? Que o Deus de vocês pode livrar vocês. Não engana, não. Ezequias falou assim, eu não vou enganar ninguém, não. Eu vou lá falar com ele. Eu não vou dizer nada, não. Eu vou descer lá no templo e vou falar com ele. Eu acho tão bonito, irmãos, que ele chega ao pé do altar e apresenta as cartas, né? Como quem apresenta ao pai. Fala assim, ó, tá aqui, pai, chegou no correio e o negócio parece que é sério. Tá aqui, ó. Chegou lá, ó. Essa aqui é a ameaça. Chegaram as ameaças contra a igreja. Chegaram as ameaças contra a casa do servo de Deus. Chegaram as ameaças contra os filhos do Senhor. E aí? Como é que nós vamos fazer, pai? Aí o pai pega as cartinhas do Ezequias e fala assim, fala pelo ministério de Isaías, né? Fala assim, olha, não se preocupa não, viu? Vocês não vão precisar nem colocar a espada na bainha. Vocês não vão precisar de fazer nada. Não vão precisar de brigar com ninguém. Eu vou cuidar dessa situação para vocês. O crente que entende, irmãos, que vive diante de Deus e Deus é quem luta por ele, não precisa se orgulhar, ser soberbo e faltar a paciência. Na verdade, nós nos desesperamos muitas vezes na nossa vida por causa de muita coisa, mas nós não temos motivo para isso. Nós não temos motivo para vivermos em desespero, porque o Senhor é conosco e nós precisamos para isso. Orar sempre para que o Senhor nunca deixe a soberba subir no nosso coração. Mais um exemplo de soberba, eu já estou passando para a próxima e terminando. Davi, irmãos, quando pecou contra Deus, tomando a mulher de Urias, o Senhor ficou muito triste com ele. Causou um problema enorme na família dele. A família dele entrou em guerra. Mas quando ele foi contar os cavalos e os homens de guerra, irmãos, ele quase morreu. Deus ficou muito triste com ele. E o juízo de Deus sobre Israel foi muito pesado. Porque uma coisa, irmãos, era Davi errar na sua vida pessoal e tropeçar. Outra coisa era ele falar assim, ó, vamos ver quantos cavalos a gente tem, para ver se nós temos força contra os nossos inimigos. Deus aparece pelo ministério do profeta e fala assim, olha, Davi, desde quando você ganhou alguma guerra por causa de você? Desde quando foi você que venceu algum dos seus inimigos? Desde quando? Foi você que entrou em batalha e saiu vitorioso. Desde quando foi a sua estratégia, Davi? Aí ele falou, é verdade, né? Puxa, Senhor, me perdoa. No final do tempo dele de dificuldade, ele foi comprar uma vinha. Isso é muito bonito, irmão. E o rapaz da vinha falou assim, ó, não precisa comprar não, você é o rei, você acha que eu vou cobrar de você a vinha? Ele falou, não, essa vinha é para oferecer para o Senhor. Você acha que eu vou dar para Deus alguma coisa que não me custe nada? O crente, ele sabe, irmãos, que tudo vem de Deus. Ele quer sempre oferecer o melhor. Porque ele sabe que a humildade e mansidão, irmãos, é o caminho que Deus aprova na vida dele. Para a glória do seu nome. Por fim, oro para viver de acordo com a medida de fé. Outra grande armadilha é viver além das nossas posses. Não só particular, mas também como igreja. É viver essa verdade independente, né? Isso é um grande problema. Senhor, não me permite mentir na minha fé. Mentir para mim mesmo aquilo que eu quero fazer, mas sempre me dá a medida de fé daquilo que eu tenho que fazer, na posição que eu tenho que viver, para que o seu nome seja glorificado. Às vezes queremos comprar além das nossas posses ou nos mantemos em dívidas que levam a muito sofrimento. Nesse caso, cartões de crédito, que não são bênção, ao contrário, tornam-se um peso e dor. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Em tudo na vida, irmãos. Quando você entrar em alguma coisa, sempre faça as contas, para ver se você vai terminar. E peça a Deus sempre também ajuda para você conseguir terminar, porque às vezes no começo a gente até achava que tinha força, né? Mas no meio do caminho vem uma luta, vem alguma coisa e parece que tira de nós a nossa força. Nós precisamos pedir para Deus, para que Deus nunca permita que a visão dele na nossa vida se apague. Para que a nossa vida se escureça de enxergar onde Deus está nos levando. Porque as dificuldades da vida tentam fazer isso, mas nós não podemos permitir.
Nós vamos nos aprofundando, então, desde o átrio exterior até o Santo dos Santos. É um modelo de oração que leva a fundo a nossa intimidade com o nosso querido Senhor Jesus. Nessa rápida meditação, nós vimos aí mais um pedaço da pia de bronze, né? De nós nos enxergamos e perceber onde estão as nossas falhas e aquilo que nós podemos melhorar para servir a Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus e desfrute de tudo aquilo que Deus tem para você, porque é muita coisa, irmão. A dispensa de Deus é grande, em nome de Jesus. Deus abençoe você.